é o fim dos supersalários, né? Que isso foi votado na Câmara, o relatório do deputado federal Rubens Bueno, e foi aprovado, então, com uma ampla discussão, mas, por incrível que pareça, também por unanimidade, Gabriel. Isso também é algo importante, que havia-se uma luta de 4 anos, onde, principalmente, setores, né, alguns setores aí do poder público recebiam a mais do que R$ 39 mil. E a Constituição é muito clara, o professor Cleverson deve conhecer muito bem disso, que é do setor público também, sabe muito bem que ninguém pode ganhar acima do que o ministro Supremo. E com uma ampla discussão, um relatório muito bem fundamentado, o deputado federal Rubens Bueno conseguiu fazer com que isso fosse para plenário, colocou em regime de urgência e isso passou no começo da semana, na terça-feira. Então passou aí esse projeto de lei que é de extrema relevância e importância para o país, acabando de vez aí com esses atos inconstitucionais que aconteciam, principalmente no Poder Judiciário, no Ministério Público, alguns órgãos do Executivo, que não podem ganhar acima do teto. Então, acho que é uma notícia boa e moraliza o país. Sim, e super salários ainda, eles acabaram por unanimidade ainda. Essa semana tá difícil o negócio, né? Tá cada coisa... Mas interessante você colocar isso, que essa semana pegou fogo mesmo. Exato. Porque conseguiu, isso aqui dá uma economia de 3 bilhões para o setor público, e o nosso economista aqui sabe o impacto que isso tem, né, de fato, né? Porém, os mesmos que aprovaram isso, né, em unanimidade, claro que não foi daí de forma unânime, inclusive o relator votou contra daí esse outro projeto que fez corretamente, que é a questão do fundão eleitoral. Acrescentou-se para quase 6 bilhões de reais. Então, ou seja, economizamos 3, mas esses 3 foram para onde? Entendi. Foram para o fundo eleitoral. Tá então, explicado. Assim, inacreditável. O próprio relator ficou louco com isso. Orçamento não tem segredo. Se saiu de um lado, tem que entrar de outro. O Estado, ele não cria produto, ele não vende nada. E o dinheiro, ele entra dos impostos. Então, ou seja, para você dizer que você vai aumentar o investimento ou vai aumentar o orçamento, de algum lugar você tem que tirar. Não tem. Porque se você não tirar de um lugar, você está criando um déficit. Eu acho que isso é totalmente contra a ideia do que o Paulo Guedes, como ministro da Economia, defende, que é um Estado mínimo e redução de gasto. Então, ou seja, não tem segredo. O orçamento não tem segredo. Ele é gasto e ele é tributo. Para gastar, tem que tributar. Para ter receita, tem que tributar. Não é? Então, ou seja, se eu estou tirando de um orçamento, é porque eu estou colocando em outro. Aí, a discussão política é sempre o que é e quais são as maiores prioridades. Eu só queria voltar num ponto ali, William, que você comentou, que me chamou muita atenção em relação a essa moralização em relação aos salários. Óbvio que impossível, até quem está na base do governo, votar contra isso. Por quê? Porque isso é uma das medidas... Né? Isso é uma das medidas que a gente está buscando para o Brasil, não é uma reforma administrativa, é uma reforma tributária, e isso vem, né, vamos dizer assim, a favor. Só que eu acho que uma situação que merece atenção, talvez, né, é algumas particularidades. Por exemplo, que aí que eu acho que gera esse problema orçamentário. Tudo bem, nós não vamos ter mais o Poder Judiciário, entre outras forças, tendo salários, super salários, que a gente sabe que tem juízes que acumulam aí, né, muitos super salários. No salário base dele, pode ser que ele não ultrapasse, mas o problema está nos benefícios, William, porque os benefícios, eles não entram nessa computação, então, ou seja, é uma forma de burlar a lei. Mas o texto, na realidade, é justamente, professor Cleverson, que para inibir essa questão, porque eles iam criando penduricalhos, isso ia ficando complicado. Tinha juiz recebendo, promotor e assim por diante, etc., recebendo a mais aí de 100 mil reais por mês. Com esse texto... prefeito, governador, presidente da República. Todos. E aí, com isso, com essa medida agora, com esse texto aprovado, e se, claro, detalhe agora, vai para o Senado ainda, porque o Senado aprovou, mandou para a Câmara, agora a Câmara Federal teve uma revisão de texto, devolve para o Senado.
E aí o Senado tem que aprovar novamente e ir para sanção presidencial. Esse é o rito legislativo. Só que o texto é justamente para acabar com os penduricalhos. E aí, moralizou, resolveu o problema. Não vai ter mais isso no país. Nossa, é uma excelente notícia. E dá um fôlego pro orçamento, né? Exatamente. Agora, mas daí o que aconteceu foi isso. É isso que deixa indignado. O que nos deixou triste foi o orçamento ser direcionado para a emenda. E o duro que não vai nem para emenda, vai para o fundo eleitoral, que é uma outra discussão. Nós temos um orçamento de 2,3 bilhões, agora passa quase para 6 bilhões. Então fica muito complicado. Eu acho que o paralelo ali, William, que dá para fazer uma coisa que, né, como professor e pesquisador corta o peito aqui, é saber que nós estamos sem uma bula, né? Nós estamos sem uma bula e nós estamos sem uma bússola. Exatamente. Porque nós estamos sem o censo. E o censo era um valor muito menor do que esse que foi jogado. Então a gente vai estar tirando dinheiro de um lugar que é prioritário e necessário para a gente saber onde o país precisa melhorar socialmente e economicamente. Ficamos sem o BGE. Exatamente, sem o censo.